Olá, tudo bem? Eu me chamo Mauro César e sou psicólogo clínico. Hoje nós estamos no nosso segundo episódio da série Suicídios Exemplares, que traz esse título porque faz parte de um livro, então, como falamos, do autor, escritor Henrique Villa-Matas, escritor espanhol, que nos fala da subjetividade do suicídio. E a partir disso nós vamos falar um pouco hoje sobre o perfil do suicida. Quem são as pessoas as quais são alvo ou que desenvolvem mais facilmente uma ideação suicida? Já ouvimos falar que quem tem depressão são as pessoas que estão mais vulneráveis. Já também ouvimos falar que são as pessoas que têm um rompimento ou uma finalização amorosa de relacionamento que podem adentrar ao suicídio. E para você, o que lhe parece mais óbvio ou lógico, ou quais os exemplos que você tem de pessoas que você conhece e optaram ou adentraram no caminho do suicídio, ou pelo menos tentaram? São depressivos? São ansiosos? São fóbicos? São pessoas que têm grandes crises existenciais? Qual tipo de pessoa especificamente? E dentro dessa obra que mencionamos, Suicídios Exemplares, nós vamos acabar entendendo que não tem um perfil determinado para o suicídio. Nós encontramos suicidas que têm uma condição financeira muito bem resolvida, que têm as suas relações amorosas pujantes, saudáveis, outros que não têm depressão e, claro, também alguns que têm depressão, que têm grandes fobias, que receberam o diagnóstico de uma doença terrível e optaram então pela fuga do suicídio. Mas o que nós temos que lembrar é que não tem um perfil exato, não é uma lógica, não tem uma rigidez. Porque a força psíquica que leva o indivíduo a optar pelo suicídio ainda permanece inexplicável. Podemos encontrar uma causa dependendo da estrutura da personalidade de cada um, mas muitas vezes nos escapa ao entendimento. Onde que esse indivíduo percebe, ele reflete sobre uma categoria de centenas de conselhos que lhe são dados e mesmo assim ele responde calmamente que não, que ele já desistiu, ele não quer mais e aquilo não lhe é interessante. Na obra citada dos Suicídios Exemplares, nós vamos encontrar, por exemplo, pessoas desse tipo, escritores talentosos, artistas, ex-jogadores de futebol que agora teriam todo um motivo para usufruírem da sua vida, tendo em vista uma carreira muito bem conquistada, muito bem elaborada ao longo da existência, e simplesmente optaram pelo suicídio. E aí abre então a temática desse nosso segundo episódio, que é o sentido da vida, ou a grande crise de sentido. Nesse momento denominado pós-modernidade, talvez é o momento histórico de estarmos vivendo a crise do sentido. Já não sabemos mais o porquê estamos vivendo, o porquê levantamos pela manhã, qual o motivo do nosso trabalho, e muitas vezes a angústia e o vazio é que nos leva a essa sensação insuportável de continuar vivendo. A crise do sentido também tem aspectos fundamentais, tem uma base histórica também para falarmos. A grande crise do sentido, que pode sim ser essa uma das nuances que leva ao suicídio, ao abandono da vida, à desistência ou à fuga da vida diária. Dentro disso eu faço uma pequena menção. Eu peço que nós possamos imaginar por algum momento alguém com uma carreira médica
casado, com planos de futuro, em uma determinada noite é preso. Ele, sua esposa, seus pais, seu irmão, e levado para um campo de trabalhos forçados sem saber do seu destino. E essa pessoa ali permanece separado dos seus afetos, não sabendo o destino de nenhum deles e tendo os seus dias pautados em brutalidade, em fome, sede, trabalhos forçados, saudade e tomado por uma angústia inexplicável. Ao fim do dia, apenas uma bolacha salgada e um copo d'água e deitar-se em camas repletas de pulgas e piolhos. Assim foi a vida do austríaco e neuropsiquiatra Viktor Frankl, que teve e nos deixou um legado importantíssimo. Mas o que mais nos chama a atenção é que no final das prisões, dos campos de concentração da época nazista, especialmente de Viktor Frankl em Auschwitz, ele sobrevive e tem a notícia de que a sua esposa, os seus pais, o seu irmão, ou seja, todas as pessoas da sua família tinham sido imediatamente à prisão mortos. O que fez com que ele passasse um bom tempo acreditando que logo mais encontraria com os seus afetos, mas ele não encontra ninguém. Sai do campo de concentração, entre aspas, liberto, mas sem identidade, quase sem alma, quase sem futuro, pesando apenas 50 quilos, com uma série de doenças desenvolvidas e com traumas psicológicos que elencariam um livro. E qual a decisão de Viktor Frankl? Ele continua a vida, busca um sentido de viver e funda uma escola de psicologia chamada logoterapia, que significa a busca pelo sentido da vida. E o sentido da vida de Viktor Frankl, a partir disso, foi ajudar as pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas. Que aí sim estaremos falando de um combustível mais palpável, mais resistente, que nos leva ao conceito da resiliência perante a vida e perante os dias difíceis. Viktor Frankl muda-se para os Estados Unidos, tem um sucesso. Vem ao Brasil e consolida sua escola, que tem muitos adeptos nos dias de hoje, e amplia-se mundo afora. Portanto, vejamos que já na década de 30, de 20, já se tinha noção do quanto faz falta esse combustível existencial, o sentido da vida. O sentido da vida pode ser a arte que você desempenha, a tua vocação, a elaboração de um plano familiar, uma carreira, um sonho, uma faculdade, um doutorado, mas essa proposta do Viktor Frankl, ela se desenvolve no sentido de que o sentido da vida deve ser uma coisa mais ampla e não somente as pequenas metas diárias de estarmos, por exemplo, na moda, ou acompanhando as novas tendências, ou adquirirmos um determinado patamar de conta bancária. Ele nos fala de um sentido profundo, aquele que nos faz, de fato, continuarmos embora qualquer percalço, qualquer obstáculo. E nesse aspecto, eu lhes faço a pergunta: qual o teu sentido de viver? Você já meditou a tua existência? O quanto você pode construir, o quanto você pode resgatar dos teus sonhos, que já não são lembrados nem vivenciados, e tecer uma nova investidura para a sua existência? Nesse aspecto, frente aos tempos pandêmicos, aonde que a angústia se avoluma e a perca do sentido da existência, ela se torna ainda mais pujante, mais dilaceradora, eu convido para que quem queira faça uma pesquisa da literatura da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que nos dá exemplos diversos, centenas deles, os quais eu citaria alguns. Lembrando que todos os livros, toda essa literatura que eu aqui estou mencionando, você encontra o link no vídeo mesmo para adquiri-las, para estudá-las, o que fará com que você vai ter uma visão
bem mais ampla sobre essas temáticas. As literaturas então já mencionadas foram Suicídios Exemplares, do escritor Henrique Villa-Matas. Eu diria também A Busca pelo Sentido, do próprio Viktor Frankl, austríaco. A Bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, que fala sobre a sua experiência também nos campos de concentração, uma escritora húngara e psicóloga, ainda clinicando nos Estados Unidos hoje, com 97 anos de idade. E também o livro É Isto um Homem, do escritor e químico italiano Primo Levi. São coleções literárias que nos levam a refletir sobre esse caminho, sobre essa vertente, de construirmos, de estabelecermos um casamento com um sentido existencial, que cada um buscará segundo a sua personalidade. Não há receita, não há método, não tem um estatuto pronto. Devemos construí-lo nas nossas experiências diárias. Que tal se dar o luxo de começar a buscar e perguntar a si mesmo qual o sentido, o que lhe faz vibrar no íntimo da alma e lhe impulsiona dia após dia. Isso será uma profilaxia, portanto, uma forma de atenuar ou até evitar o pensamento suicida, e também é uma fórmula medicamentosa existencial, construir o sentido da vida. Até o nosso próximo episódio dos Suicídios Exemplares.